E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Bem, meus irmãos, então vamos continuar no estudo do capítulo 23, que fala sobre animismo. Nesse momento, a gente vai ver o tema animismo e hipnose. É bem interessante para a nossa meditação, porque ao longo desse tempo, o André Luiz veio nos falando sobre a questão da hipnose, sobre a questão da referência. Ele falou muito na questão da referência, na questão da confiança, né? E agora ele vem fazendo uma relação com essa expressão da alma do médium, né? do seu próprio potencial. Então ele fala assim, ó, imaginemos um sensitivo a quem o magnetizador intencionalmente fizesse recuar até esse ou aquele marco do pretérito pela deliberada regressão da memória. E aí a gente sabe, né, que o processo de regressão de memória é um processo terapêutico, usado por alguns terapeutas, mas a gente sabe que na doutrina espírita, né, a gente tem um trabalho muito interessante, que é o do Luciano dos Anjos, Eu Sou Camilo Desmoulins, em que ele se descobre numa outra encarnação com detalhes, e ele como repórter, como pesquisador, ele vai, após o trabalho de regressão, lá procurar, e ele vê a constatação daquele trabalho, daquela verdade, né? Então, o nosso querido André Luiz, ele vai falando, ele vai fazendo um quadro em que o sensitivo é que é o sensitivo, né? A gente sabe que a sessão de hipnose, a sessão de magnetização pode ser geral, mas sabemos que existem pessoas mais ou menos acessíveis à recepção, né, dessas impressões, dessas sugestões, né? Isso vai variar de pessoa a pessoa, não é da mesma forma para todo mundo, né? Então, ele vai trazendo, e aí o sensitivo é a pessoa suscetível de ser hipnotizada, de ser magnetizada. E aí ele coloca assim, imaginemos que o magnetizador fizesse recuar no passado e deixasse nessa posição durante semanas, meses ou anos a fio, né? Porque a gente sabe que aquela sessão vai demorar um tempo maior ou menor, dependendo da questão. Então, a gente fica olhando essa questão da deliberada regressão da memória, né? E deixar-se na posição durante semanas, meses e anos a fios, e teremos exata compreensão dos casos mediúnicos em que a tese do animismo é chamada para a explicação necessária. Então, é ficar parado num ponto do passado, gente. E aí a gente pode começar a pensar que às vezes isso acontece no nosso atual estado reencarnatório. Sabe aquele negócio que antigamente era melhor? Olha só, gente. Um processo obsessivo, e aí é magnético mesmo, pode fixar na nossa mente um quadro do passado, nos sugerir que aquele foi o melhor momento da nossa vida, e a partir daí a reencarnação vai seguindo improdutiva. Olha que questão séria. E a gente fica fascinado, preso naquele momento e até falando, mas agora eu não posso fazer mais porque aquela hora já passou. E aí a hora está se apresentando. Os recursos daquele momento. Então tudo isso, né, meus amigos, vai por água abaixo. Então só para a gente entender que muitas vezes na própria encarnação mesmo eu posso ficar parado. Isso é muito interessante. O programa é gravado, né? E a gente está gravando o programa no momento assim, mais ou menos de uma outra fase da pandemia. Uma outra fase que nós estamos, mas uma fase assim de um afrouxamento maior dos cuidados. E todos nós, nesse período pandêmico,
passamos por questões, passamos por perdas, né? E a gente fala a palavra perda para ter uma força maior, né? Até pela perda da liberdade. E isso é um momento traumático, foi um momento traumático. E não precisa ser psicólogo para saber a questão do estresse pós-traumático. Então, o pós-trauma, ele traz algumas mudanças comportamentais, algumas mudanças estruturais. E é nesse momento que a obsessão pode se instalar fazendo ou que a gente pare no momento passado, ou que a gente fique também com uma projeção de um futuro que poderá não acontecer, né? Porque depende do livre-arbítrio. E aí, enquanto eu fico nessa fase, né, eu deixo passar o momento presente. Então, ele fala aqui, um trabalho magnético. E essa fixação faz com que eu só consiga sair com recurso terapêutico, com a ajuda de alguém. Sem contar que a maioria das nossas casas espíritas, né, estando fechadas, impedem, porque o trabalho virtual, e a gente acompanhou bem isso, nem sempre a nossa postura é uma postura de unção diante do trabalho. Então, se assiste deitado, se assiste sentado comodamente, né? Muitas vezes até tendo atitudes que numa atividade presencial na casa espírita nós não teríamos. Então, toda essa atitude de desvinculação de um hábito até formar um novo hábito, aí vem a questão do animismo. Então, a nossa alma, né, cada um de nós, tem que ser trabalhado numa recomposição, numa reorganização dos nossos valores. É essa a grande questão. E aí ele está falando da obsessão. Então ele vem falando o sujet, e o sujet é a expressão usada pelos psiquistas na questão da hipnose, na questão do magnetismo. Nessa experiência, declarar-se-ia como sendo a personalidade invocada do hipnotizador, entrando em conflito com a realidade objetiva, mas não deixaria, por isso, de ser ele mesmo sob o controle da ideia que o domina. Então, observa só, a criatura vive um choque de personalidades, ela vai apresentar comportamentos que ela não apresentava de uma forma normal, no seu período usual, né? Então, ela vai apresentar comportamentos estranhos, né? Comportamentos às vezes até indesejáveis, né? E ela, na verdade, é ela mesma. E é ela mesma num outro momento, quer dizer, não é um espírito que chegou ali e está se expressando, né? Não é um espírito que chegou ali e colocou aquele comportamento, não. Apenas o seu conteúdo foi mexido, o seu conteúdo foi, vamos dizer assim, trabalhado mesmo, né? Foi mexido mesmo. E dentro dessa ebulição, né? Ou desse turbilhamento, dessa agitação de determinados conteúdos da alma, a criatura aparece, né? Aparece daquele jeito que ela é, mas que não é um jeito conhecido por aqueles com quem ela convive. Então é isso que ele vai dizendo em alguns casos em que a personalidade vai aparecendo, né? Em que a personalidade vai se apresentando. E a questão do controle da ideia que o domina. Aquela fuga ao passado, né? Aquela vontade, às vezes até, e a pessoa muitas vezes realiza aquele ato que no passado teve sentido e que agora não tem mais. Percebemos, meus amigos? Como é que que são questões assim sérias, atuais, usuais, né? E que não está tão longe. Quer dizer, André Luiz, ele não está trabalhando numa teoria fantástica. Ele está falando de algo que pode estar acontecendo nesse momento com alguns de nós. Né? E aí, ele continua dizendo assim: nas ocorrências várias da alienação mental, e aí vamos olhar
que há um tempo atrás ele fala assim, alienado mental é louco, né? De uma forma até pejorativa. Mas vamos observar. Se no processo encarnatório eu tenho um tempo presente que eu preciso dar conta, é o meu momento presente, o meu momento usual, que eu necessito dar conta, assim, vamos dizer assim, religiosamente. Vamos dizer religiosamente, quando eu começo a entender o sentido da vida, né? A importância de estar encarnado, a importância de estar vivendo nesse momento. Então eu tenho que dar conta dele. É esse momento da agora que eu tenho que dar conta. O passado passou. O futuro vai depender do que eu estou fazendo agora. Então, esse momento presente é o meu momento, é o momento de trabalho, é o momento do meu esforço, é o momento da minha renovação, é o momento de eu tomar decisões. É esse momento agora. O que passou está lá, né? Eu não tenho controle, e o futuro vai vir ainda. Então, quando eu ou fico presa no passado, ou vivo uma eterna projeção no futuro, isso aí é um processo de alienação. É um processo de alienação. Perigosíssimo, perigosíssimo. Porque quando eu me alieno, quando eu perco esse contato, né, com esse presente, eu sou facilmente manipulável. Manipulável por mentes encarnadas e por mentes desencarnadas, que observam ali o meu ponto de fragilidade, que é a fuga do meu momento existencial. Então, são cuidados que a gente precisa ter. E é assim, amigos, estamos estudando a obra Mecanismo da Mediunidade, nesse espaço que foi criado pelo nosso querido companheiro, irmão Gerson Simões Monteiro, e que ofereceu, né, essa meia hora, com muita gentileza, da Rádio Rio de Janeiro, para que pudesse a obra de André Luiz ser estudada, já que na sua vivência, essa vivência cristã, essa vivência espírita, ele entendia, via como nós vemos, a grande utilidade dessa obra. E aí começamos desde o nosso lar, né? Aliás, nosso lar foi a nossa Berenice, né? Com a nossa Etidibal fazendo, e a partir dos mensageiros viemos com Berenice. E aí veio a pandemia. Chegando a pandemia, ela teve que ficar no trabalho, né? Lá no abrigo, lá no Imadel, um trabalho belíssimo, praticamente internada lá, porque não havia possibilidade de trânsito. E lá sendo o único local em que aquelas crianças daquela comunidade rural, bem carente, né, tinham lá alimentação, acesso ao banho, porque as escolas estavam fechadas. Então, ter acesso à saúde é uma qualidade de vida. E aí começamos nós a gravar, sozinhos, né, falando com ela, mas não podia parar, porque tinha um espaço de tempo, um compromisso com você, meu amigo, minha irmã, que é o nosso ouvinte da rádio, que acompanha através do YouTube, que eu sei que estuda junto, que está com o seu livrinho aberto, fazendo anotações, né? Então, foi sendo feito. E agora nós estamos no último livro, que é o Mecanismo da Mediunidade, que não é o último da série, mas nós combinamos de deixar Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade para o final, sendo que são livros mais complexos, numa área de ciência, né, que particularmente a gente não domina. Mas chegou o momento, nós estamos nesse último livro, no capítulo 23, intitulado Animismo, estudando o subtema Animismo e Hipnose. E ele nos fala assim, né? Imaginando essa questão do sensitivo magnetizador, fazendo um processo de uma regressão de memória e deixasse essa pessoa num ponto do passado durante semanas, meses ou anos a fio. E aí a gente vai compreender esse fenômeno do animismo, né, que é uma paralisação no tempo, num determinado episódio ou numa determinada sucessão de fatos, de acontecimentos. E aí ele continua nos falando nas ocorrências várias da alienação mental, e a gente sabe que esse processo é um processo de alienação,
de saída da realidade presente, encontramos fenômenos assim tipificados, reclamando larga dose de paciência e carinho. Olha só, gente. E aqui quando ele fala paciência e carinho, é para nos afastar da crítica e do julgamento, que quase sempre nós fazemos isto. Nós fazemos isto nos nossos preconceitos, né? E no nosso orgulho de nos acharmos um médium mais potente que o outro, mais responsável que o outro, que tem um guia melhor que o outro, com mais evolução. Essas coisas todas, que na verdade é tudo lá de fora, meus amigos. Porque o que vai valer mesmo é como essa doutrina, como o evangelho está nos humanizando. Como a gente está tendo uma qualidade de vida no contato com o nosso irmão, no respeito a nós mesmos, no respeito às oportunidades que nos são concedidas, no respeito, no uso do próprio tempo. Isso é que vai valer. Porque o resto, na verdade, é realmente o resto. Então a gente tem que ter paciência e carinho com o processo do outro e até o nosso processo. Será que eu sou uma pessoa que vivo algemada a um fato no passado, ou que vivo até num processo constante de rememoração através do sono físico ou no meu estado de vigília? E isso estabelece em mim um processo de melancolia? Será que eu vivo assim? Então é paciência e carinho, porque nós somos filhos de Deus. Nós temos uma bagagem muito importante. E aí, André vem falando para a gente, porquanto as vítimas desses processos de fixação não podem ser caracterizados à conta de mistificadores inconscientes. E como isto é falado em grupos mediúnicos, né? É mistificador inconsciente, pois representam de fato, eles representam os agentes desencarnados a elas ungidos por teias fluídicas de significativa expressão. Então é assim, meus amigos, é a hora da misericórdia, é a hora da compaixão. Quando a gente entra num processo desse, a gente não está sozinho. Então, mesmo que a expressão na reunião mediúnica ou no contato usual seja anímica, a expressão de um passado vivido, mas há um manipulador por trás de tudo isso. E, na verdade, esse manipulador, essa inteligência, esse espírito desencarnado, que apresenta uma expressão de poder, e toda vez que eu exerço esse poder em relação ao outro, né, eu estou extrapolando no meu livre-arbítrio. É um processo também de loucura. É um processo de loucura. Toda vez que eu uso, seja lá o que for, para manipular a vontade, para manipular o outro. Então eu necessito de ajuda. Eu necessito de carinho. Eu necessito de paciência. Eu necessito de Jesus. Olha só. Então, na verdade, sendo atendido aquele médium, aquele indivíduo, aquele sensitivo que está nesse processo, com essa paciência e o carinho, de uma forma efetiva, o magnetizador desencarnado será atendido também. Ele diz, tal qual acontece ao sensitivo comum, mentalmente modificado na hipnose de longo curso, em que demonstra a influência do magnetizador. Então esse texto, gente, é muito importante e muito útil para o nosso dia a dia, porque ele nos fala de posturas. Há uma postura de autoidentificação, de autorreconhecimento nossa. Há a postura daquele espírito que, aproveitando da nossa fragilidade, a fragilidade nossa é um gatilho para que ele nos manipule. A partir daí,
a gente vai apresentando um estado que é um estado indesejável, um estado incômodo, mas é muito interessante que para nós se apresenta como confortável. Aí eu acho que eu estou só imaginando aquele momento passado, estou usufruindo, estou fluindo. E eu não me dou conta do tempo que isso rouba do meu próprio presente. Eu não me dou conta da perda fluídica desse estado, porque é claro que quando eu entro num estado desse, há um amolentamento das minhas forças. Eu não percebo o processo de vampirização que está envolvido nisso, porque quase sempre são lembranças afetivas, são lembranças boas. Então, por exemplo, eu paro lá no meu tempo de escola, no meu tempo de estudante. E aí eu começo a pensar nas pessoas, no meu processo de gratificação, né? Dos prêmios que eu ganhava, na convivência, na brincadeira, em tudo isso. Só que esse processo, eu falei assim, aquele tempo é que era bom, só que esse processo passou. E ele fez estrutura, ele foi estrutura para que eu me alicerçasse outro. Mas aí eu vou para esse processo que eles chamam de alienação, eu fujo para esse tempo. E isso me rouba tempo do presente, isso me rouba energia, né? Isso faz com que eu veja uma insatisfação dos valores, dos fatores que a vida, que a lei de Deus está me oferecendo agora. Olha só. E isso vai fazendo com que eu seja manipulado. E ele fala aqui, eu posso ficar horas, mas posso ficar semanas, meses ou anos a fios nesse processo. E aí chega um ponto tão sério, né, em que o meu próprio corpo físico é prejudicado, o meu sistema nervoso central também é prejudicado, porque há embora haja essa possibilidade, mas ele é programado, né, para um trabalho de renovação, e a saúde é essa possibilidade de renovação mental que eu não faço, né? Então eu tenho meu sistema nervoso central altamente prejudicado também, e a partir daí eu vou ficando na mão desses amigos. Mas aí a misericórdia divina me apresenta a casa espírita. E a casa espírita vai me apresentar, né, o trabalho de renovação através de quê? Através da recepção de novas ideias e novos impactos fluídicos na minha estrutura perispiritual. E isso vai fazer com que essa ligação estabelecida entre esse magnetizador e um momento da minha personalidade passada, né, se quebre. É o que a gente vai estudar depois no processo desobsessivo. E aí é claro, né, que dentro dessa situação eu vou me sentir frágil, eu vou ter um estranhamento, porque aquilo que eu pensava e aquilo que eu fazia e achava como normal não vai estar acontecendo mais. E aí, novamente, o trabalho da evangelização, da autoevangelização, de reencontro com Jesus, será uma beleza, né, gente, para a volta à normalidade. Então, amigos, é assim que o trabalho funciona, né? É assim que a gente que está dentro de casa espírita, que está dentro de setor de atendimento mediúnico, tem que olhar esse animismo com paciência e carinho. Porque quando a gente rotula, quando a gente exclui, naturalmente a gente vai ser responsável por todos os danos que poderão advir. A criatura ficar parada no estado desse e muitas vezes até cometer determinados desmandos e muitas vezes até ser desrespeitada ou ser desqualificada no meio social em que ela vive, né? Dada a dificuldade de uma adaptação ou de uma readaptação à vida nova. Então que a gente possa pensar nisto, né? E ver que essa questão ela é muito mais comportamental, mexe muito com o nosso cognitivo, sim, mas vai mexer muito com o nosso sentimento, oferecendo um comportamento assim bem mais acolhedor, bem mais compreensivo. Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.